próxima sessão, que é Apps Club, monetizando apps em mercado nível hard. So, with huge download numbers, lower Com income, um imenso número de competition, downloads, competition for internet e emerging dados, countries and insu- properties, the banda de total dados opportunity insuficientes for são Android developers and oportunidades publishers. interessantes But para here's the catch. desenvolvedores de While Android e this publishers. can E help pelo Apps Club, developers and eles publishers ajudaram a earn higher centenas de returns, empresas a monetizar melhor seus the títulos, difference gerando has receitas gotten very big adicionais em mais de emerging and 35 emerging markets, where we are mercados doing the emergentes. same for you. E nós podemos fazer o mesmo para vocês. Então, essa sessão será em inglês. Se vocês quiserem ouvir em português, The link for the é translation só here in acessar o the link para description. tradução aqui no nosso canal. Let's welcome Então, Rodrigo vamos dar as Lanes, boas-vindas a Partnership Rodrigo and Lanes, Development Manager at com B-Mobile. parcerias e gerente de Rodrigo, conteúdo da B-Mobile. Olá, Rodrigo, tudo bom? Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com I'm vocês. great, Como é que thank vocês you. estão? It's a pleasure to have Eu estou you super here bem, as é um well. prazer And ter você aqui now the floor is conosco na yours. nossa. E agora a tela é toda sua. Muito obrigado. Primeiramente, eu sou Rodrigo, eu trabalho aqui em Bimob. Gostaria de agradecer a todos pela participação aqui nessa conversa hoje. E quero começar falando para vocês sobre a Bimob, um pouquinho sobre a nossa empresa, o que nós fazemos, como nós nascemos, e falar um pouquinho sobre as dificuldades que vocês podem esperar quando operam em um desses mercados emergentes. E depois vou falar um pouco sobre o que a Bimobi já vem fazendo para ajudar literalmente centenas de developers e publishers para monetizar os seus títulos nesses mercados emergentes, extraindo receitas incrementais e o melhor, com nenhum custo adicional ou nenhum esforço adicional para eles. Então, sem mais, vamos falar um pouco sobre o conteúdo. Quem nós somos? Então, um pouquinho sobre nós. Nós somos uma empresa na indústria de entretenimento digital já há mais de 10 anos. Começamos como uma empresa brasileira, mas rapidamente viramos uma empresa global, expandindo primeiramente para os países da América Latina e depois para outras regiões do mundo. Hoje temos presença em 38 países na América Latina, África, leste europeu, o sul e sudeste da Ásia, e todos esses 38 países são mercados emergentes, e claro que isso não é coincidência, isso faz parte da nossa estratégia, está muito relacionado aos nossos pontos fortes, vocês já vão entender por que esses mercados são especificamente os nossos alvos. E recentemente também, na verdade, esse ano, como parte de nossa expansão e crescimento, nós nos tornamos uma empresa pública, com ações na Bolsa de São Paulo, o que nos dá muito orgulho, foi um grande passo para nós. Além disso, nós somos uma empresa B2B2C, ou seja, nós levamos os nossos serviços e produtos aos usuários finais por meio de outras empresas. E no nosso caso, o segundo B aqui, do B2B2C, está relacionado às operadoras mobile. Então, nós levamos nossos serviços e produtos para usuários no mundo todo, em mercados emergentes por esses operadoras mobile, e hoje nós temos 72. Eles nos dão acesso a uma base de 3,3 bilhões, 2,3 bilhões de pessoas, pessoas que nós podemos trazer para os nossos serviços, que nós podemos converter a assinantes dos nossos serviços, porque eles já têm os cartõezinhos, os chips dessas operadoras. E, por último, eu diria que geralmente vendemos os nossos serviços como white label, ou seja, vocês não vão ver o nosso nome por aí. A gente sempre usa a marca da operadora móvel, a força do nome deles para promover os nossos serviços. Vocês não vão ver B-Mobile, vocês vão ver Claro, Vodafone e várias outras que promovem os nossos serviços. E antigamente eu diria que tínhamos escritórios em vários lugares do mundo, mas agora ninguém liga mais para isso, né? Todo mundo trabalha de casa hoje em dia, mas como curiosidade, sim, nós temos escritórios no Brasil, Ucrânia, Noruega, e temos pessoas pelo mundo todo. Então, esses somos nós. Nós somos uma empresa na indústria de entretenimento digital, já há 10 anos no mercado, com ações na bolsa,
e em parceria com as operadoras móveis com foco em mercados emergentes para vender os nossos serviços. Esses somos nós. E o que nós fazemos exatamente, então? Para resumir, eu diria que somos especialistas em entretenimento digital, levando serviços digitais para usuários de Android e de dispositivos móveis, e fazemos isso de uma forma muito específica, garantindo que esses serviços sejam relevantes, que são disponíveis e que podem ser acessados por esses usuários. Isso, então, é uma definição um pouco subjetiva, então eu vou tentar traduzir isso em termos mais concretos. Tudo que pode ser comunicado, vendido, cobrado e entregue por um celular pode ser possivelmente um dos nossos serviços. E nós temos diversos serviços que se encaixam nessa descrição. Por exemplo, serviços de aprendizado de idiomas, os usuários usam o serviço, cobramos pelo serviço, entregamos o serviço, tudo na mesma plataforma, usando o celular do usuário. Temos serviços de fitness, de bem-estar, mas o mais importante, o serviço mais importante, na minha humilde opinião, que não tem nada a ver com o fato de eu estar, de estar relacionado à unidade que eu trabalho na Bimobi, mas é o Apps Club. O Apps Club é basicamente como nós empacotamos esse conjunto de soluções para ajudar os desenvolvedores e publishers de apps mobile a divulgar o seu trabalho no mundo todo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Apps Club na apresentação, por enquanto vocês só precisam lembrar desse nome. Então, falando um pouquinho sobre a indústria de games, eu não vou passar muito tempo falando disso, vocês são os especialistas, vocês já sabem muito mais sobre isso do que eu, e eu acho que o que a gente precisa dizer é que essa é a maior indústria de entretenimento no mundo. E quando a gente avalia os segmentos, nós sabemos que é um mundo mobile, então as receitas dessa indústria vêm do uso mobile, e tem muito dinheiro aqui. Um ponto adicional aqui também é que nem todo esse dinheiro vem de mercados desenvolvidos, muito vem de economias em desenvolvimento, e é aí que nós queremos ajudar os nossos parceiros. Então, não tem muitas notícias aqui novas nessa área, mas é aqui que a gente começa a ver algumas coisas ficarem mais interessantes. Avaliando aqui a tabela da esquerda, e depois comparando com a direita, vocês podem ver o que a gente chama da disparidade de receita aqui. Na esquerda, nós temos os downloads de apps e muitos mercados emergentes, países como Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México, Turquia, Vietnã, Tailândia. 8 desses 10 países são emergentes. Mas quando a gente avalia a tabela da direita, nenhum deles, exceto a Rússia, e a Rússia está aqui em último, estão ali. Então, a pergunta óbvia aqui é por quê? Por que que temos esses imensos países com literalmente centenas de milhões de pessoas, a Índia com mais de 1 bilhão de pessoas, que geram números incríveis de downloads, e olhamos para o lado direito ali, que é a receita gerada por esses países classificados por receita gerada, você vai ver só um desses países ali na lista. E o download não é nem o primeiro passo nesse funil de conversão para gerar receita para os desenvolvedores de games. Então, antes de fazer o download desse título, as pessoas precisam saber que esse título, que isso existe, que tem interesse para realmente baixar aquilo e depois instalar e jogar e finalmente começar a gerar receita. Então, o download está no meio do processo. Temos muitos downloads do lado esquerdo e esses países não estão gerando a mesma receita proporcionalmente. Então, a nossa pergunta é realmente por que isso acontece. Eu não vou falar muito sobre os números aqui, essa apresentação vai ficar disponível para vocês no nosso stand, e a gente pode conversar sobre isso depois, fazer um call. Eu vou entrar diretamente nos motivos. Por que isso acontece? Se eu tiver que falar 3 motivos, eu digo métodos de pagamento, esquemas de pagamento e a disponibilidade de dados, a limitação de dados. Então, agora eu vou explicar como que a gente pode
tratar essas questões. Como que a gente pode resolver isso? Primeiro, método de pagamento. É bem simples, a gente está falando aqui da indústria digital. Falamos também sobre métodos de pagamento digitais. E o mais prevalente nos países desenvolvidos são o cartão de crédito. Infelizmente, isso não é uma realidade para os mercados emergentes no mundo. Muitos países têm um número muito baixo de portadores de cartão de crédito. Então, isso é uma barreira para as pessoas realmente adquirirem, comprarem esses serviços. Seja um item que eles queiram comprar de um game, ou seja, um título premium que eles querem baixar, ou um serviço de assinatura, eles não conseguem pagar por isso. Então, tem uma barreira muito forte ali. E como é que a gente pode solucionar isso? A gente não precisa de cartão de crédito. Por quê? Nós temos parcerias com as operadoras móveis, a gente usa o sistema de faturamento deles. Então, a maioria das pessoas não tem cartão de crédito no mundo. Claro que é um luxo, mas a maioria das pessoas no mundo tem um celular, e para usar esses telefones celulares, eles precisam colocar crédito, eles precisam ter saldo, e é dali que a gente vai tirar o dinheiro. Nós oferecemos o serviço, nós cobramos antecipadamente, e eles podem usar o serviço. Então, não precisamos de cartão de crédito para que as pessoas usem os nossos serviços, e assim nós removemos uma grande barreira desses mercados. E agora vamos falar sobre esquemas de pagamentos. Novamente, pensem nas economias emergentes, onde as pessoas geralmente têm menos acesso, eles não querem pagar muito pelos títulos, eles não querem, eles estão acostumados a a ter esses itens gratuitamente, e às vezes eles não querem pagar por uma assinatura mensal. Um mês é um período bastante longo. Então, nós tratamos essas questões, nós resolvemos isso também. E eu entendo por que é difícil para os developers localizar preços de acordo com as realidades econômicas em diferentes regiões. Então, imagine, por exemplo, se temos diferentes preços para os Estados Unidos e para o Paquistão, são realidades totalmente diferentes, mas vocês podem ter usuários que facilmente criariam uma conta, digamos, no Google Play do Paquistão, usando um VPN, e eles poderiam, então, comprar esse mesmo título, esses mesmos itens por, sei lá, 1/10 do preço original, ou 1/20 do preço original. Então, eu entendo por que é difícil para os developers fazerem isso numa loja regular. Mas nós tratamos a questão não só do preço, mas também dos esquemas de pagamento, porque os nossos usuários ficam presos com as operadoras móveis para eles, né? Eles não vão ter um chip de outro país para usar no seu país. Isso não funciona. Então, nós realmente personalizamos e localizamos os preços de acordo com cada operador e cada país, e tornando esses preços bem acessíveis para as realidades locais. E também temos diferentes esquemas de pagamento. Nós temos assinaturas mensais, sim, mas também temos assinaturas semanais, diárias. E às vezes pode ser muito mais interessante aos usuários fazer uma assinatura para serviços diários, se eles pagam uma quantia pequena, e se eles quiserem interromper, parar, tudo bem, e eles não gastaram muito dinheiro com isso, do que pagar antecipadamente um valor muito alto por aqueles serviços. Último, planos de dados. Mais uma vez, mercados emergentes, os planos de dados geralmente são limitados e são caros. E então, imagine um usuário precisando baixar um jogo, sei lá, 100 megabytes e 500 mega, ou ele precisa da internet para jogar o jogo e, repito, esses planos de dados são tanto limitados quanto caros. Repetindo, como a gente tem parcerias com as operadoras, muitas vezes a gente tem a nossa loja e o conteúdo que está ali, o pessoal não vai precisar gastar o pacote de dados para baixar, ele não cobra para baixar esses títulos, então economizamos dinheiro para as pessoas nesse caso, trazendo uma experiência melhor. Há outros fatores também, cultura, consciência, awareness, né? Tem centenas de títulos, é difícil às vezes, a baixa qualidade de muitos desses títulos nas lojas, então você tem que navegar ali para
conseguir chamar a atenção do usuário. Então, há várias questões que a gente aborda, cada uma delas. Mais uma vez, eu vou ficar só com esses três, porque são os mais importantes, na nossa opinião. Então, já falamos um pouquinho sobre as dificuldades desses mercados. Agora, vamos falar sobre o Apps Club e como estamos ajudando os parceiros a monetizar nesses países. Então, o que é o Apps Club, exatamente? Sendo muito transparente, claro, é como se fosse um Google Play Pass. É uma loja de apps e games mobile na base de assinatura, sem links externos. A gente não precisa de cartão de crédito, somos rígidos com a curadoria de conteúdo, e desde que você esteja pagando por um período de tempo, você pode usar o que você quiser, quanto quiser. Então, essa é a proposta de valor para os usuários finais, mas como é que a gente ajuda os parceiros a crescerem nesses mercados emergentes com o Apps Club? Bom, oferecemos uma solução completa. Fazemos tudo, desde a aquisição de usuários até estruturar a otimização e tudo mais. Então, a otimização de cobranças, temos acessos aos canais das operadoras, então pensem voicemail, SMS, push, todas as outras tecnologias que estão disponíveis. Também fazemos campanhas de marketing digital, localização de conteúdo, ou seja, a descrição dos títulos, até os ativos quando o parceiro precisa ou solicita. Garantimos também que o conteúdo publicado para o país seja adequado para aquela cultura, às vezes até uma questão religiosa. Promovemos o conteúdo nas lojas, então não há custo aqui, tá? Você não precisa pagar nada para a gente para que o seu conteúdo seja promovido na loja. Há diferentes canais, a gente vai ver aqui um pouquinho ao longo da apresentação. Nós fazemos a cobrança de pagamentos, a gente fala de esquemas de pagamento, precificação, a própria cobrança em si. No fim das contas, tem a otimização de cobrança. Acreditem, há toda uma ciência por trás disso, especialmente quando se fala de usuários pré-pagos que talvez tenham ou não o valor exigido pela assinatura, e nós somos muito bons para navegar nessa situação. Oferecemos uma solução completa, então, e quando você compara a gente com lojas tradicionais, somos muito menos competitivos. Temos menos de 1.000 títulos aí, não queremos nem crescer tanto assim, queremos ter bons títulos, não todos os títulos, mas é muito mais fácil para o parceiro ter visibilidade na nossa loja. Todos os usuários potenciais da base de usuários são pagadores potenciais. Todos têm telefones celulares, a maioria, ou muitos, têm smartphones, então todos estão habilitados para pagar pelo serviço. E todos os usuários são assinantes pagantes, então é uma loja à base de assinatura, então todo mundo está gerando dinheiro que vai ser compartilhado com os parceiros. Então, quando você olha para uma loja normal, tem muito mais apps, tem muito mais gente, mas a maioria não está disposta ou não tem condições de pagar pelos serviços, né? Então, como é que a gente garante que a gente não está canibalizando receita já existente? Basicamente, nosso alvo é para áreas específicas, áreas geográficas e tipos de usuários. Então, basicamente, nosso alvo em regiões geográficas regiões de economias emergentes, com questões de crédito, e ali o nosso alvo é um tipo de usuário específico, pessoas, em geral, que têm telefones celulares pré-pagos, ou seja, ele primeiro precisa pagar para depois usar o serviço, que não é o modelo das economias desenvolvidas, eles têm cartão de crédito e aí pagam no final do mês com cartão de crédito. Repito, a gente não está canibalizando outras receitas, tudo é incremental para os nossos parceiros. Também, como eu disse, a gente usa a marca do parceiro da operadora de celular, que não é bom só porque as pessoas vão confiar muito mais a essa mensagem que vem da Claro, da Vodafone, da Vivo, qualquer que seja a operadora que você usa, muito mais do que a mensagem da Bemob, que nunca ouviu falar, mas também porque temos acesso aos seus canais de aquisição. Repito, então, a gente tem acesso mais fácil a eles, mais barato esse acesso, que basicamente, no fim das contas, é bom para toda a cadeia.
tem mais dinheiro na mesa para ser compartilhado nessa torta aí com todo mundo, nessa pizza. Seguindo, então, temos promoção de conteúdo. Como eu disse ali atrás, há várias ferramentas para promover conteúdo, tem notificação de push para a gente poder conversar com a base de usuários por notificações, tem uma aba de funcionalidades, onde você tem um carrossel, qual que vai ser a primeira posição que as pessoas vão ver quando acessarem a loja, tem a aba de features, de funcionalidades, onde a equipe de publicação semanalmente mexe ali, que define quais são os aplicativos que vão estar ali, e basicamente concordamos com os parceiros ali, não há custo para ser promovido ali, e temos também a parte de categorias, onde todos os títulos estão, há canais de aquisição também que pode ser usado, então se o conteúdo é bom e funciona bem, a gente pode manter esse conteúdo porque está trazendo muito mais utilização para esses parceiros, então a gente mantém. E por último, se você manda para a gente um título premium ou free-to-play, onde tudo é gratuito, a gente quer garantir que o conteúdo está seguro também. Então, antes de publicar algum título, a gente embrulha com tecnologia DRM, que tem vários papéis, mas o principal, os dois principais, é contar eventos de usuário, mesmo offline, então ele nos notifica quantos eventos de uso aquele título, aquele game, app, teve num período, e a gente pode ver aquilo e pagar os parceiros, consequentemente. E segundo, para proteger o conteúdo, para que as pessoas que não sejam usuários elegíveis não possam acessar o conteúdo, é protegido pela tecnologia DRM. Então, basicamente, ao fim das contas, é uma solução segura, simples, não há necessidade alguma de conexão, APIs para se conectar, SDKs para implementar no aplicativo, é um processo bem direto, bem claro. Então, agora, vamos falar sobre parcerias. Então, aqui temos alguns dos nomes de empresas que já trabalham conosco. Acho que a maioria não exige nenhum tipo de apresentação, alguns são empresas gigantescas aqui, mas trabalhamos com empresas de todos os tamanhos, até desenvolvedores individuais que produziram um jogo interessante e achou que interessante e trouxe para a plataforma. Mas temos empresas gigantescas trabalhando conosco também e também já estão lucrando em função do nosso modelo de negócios. Falando rapidamente, então, sobre o processo de onboarding, de entrada, né? Não quero cansar vocês com os detalhes, mas vamos passar só os principais pontos. Geralmente trabalhamos com uma ideia de receita compartilhada após custos, meio a meio, 50-50 de compartilhamento de receita. Ninguém é obrigado a ficar, então, se você quiser sair, você pode fazer da noite para o dia também, não há barreiras também. Então, se não está satisfatório o suficiente, você pode sair. O processo de aceitação também é muito fácil, clique de um botão ali, na nossa plataforma online, e isso feito fazer o upload de APKs, ativos de marketing. Não precisamos de uma versão especial do seu aplicativo, a gente consegue fazer as mudanças necessárias do nosso lado também, a parte de propaganda, ads e tal, e se tudo estiver ok, a gente publica o título em 5 dias. E, uma vez feito, o título está lá já rodando, live, demora uns 2 meses para o primeiro pagamento chegar e aí a gente paga mensalmente. Então, se já está rodando, se já tem usuários, tudo mais, é só uma questão de promover o conteúdo, garantindo que as pessoas notem, baixem, comecem a jogar e comecem a gerar dinheiro em cima desse título especificamente. Então, quer dizer, já existe, a gente só precisa passar uma parcela para você. Para concluir, então, algumas falas dos nossos parceiros, né? Vocês já viram aqui ao longo da apresentação. Eu não vou passar mais tempo aqui, então. Então, se isso soa interessante, quiser saber um pouquinho mais, parcerias potenciais, se isso seria um bom modelo para você, se você quiser bater um papo, por favor, nos procure na plataforma
Vai ser um grande prazer conversar com vocês enquanto a gente toma um café. Então, gente, muito obrigado. Se tiverem qualquer dúvida, agora chegou o momento. Rodrigo, muito obrigada. Na verdade, eu tenho uma pergunta. O processo de monetização é muito interessante. Eu gostaria de saber realmente como é que a Bemobi promove o conteúdo sem incomodar o usuário com tantas notificações. Seria bom saber. Com certeza. Então, a gente tem uma política em relação a contato com os usuários. Então, a gente não empurra tanta comunicação todo dia, né? O push. Cada operadora tem os seus padrões, no fim das contas, então, as parcerias com as operadoras também serve para nos ajudar a definir alguns desses padrões. Por exemplo, para padrões brasileiros, conversamos com os nossos usuários uma vez por dia. Outras operadoras em outros países, talvez uma vez por semana. Outras operadoras, 3 vezes por semana. Então, depende muito, basicamente, da operadora e como que eles enxergam a resposta dos usuários em relação à comunicação. Do nosso lado também é a mesma coisa. Se a gente vê que a comunicação não tá ajudando, não está tendo conversão, downloads adicionais em função disso, então não é que a gente remove, a gente reduz o volume de comunicação para ver até encontrar um ajuste. Muito obrigada, Rodrigo. Fantástico, painel fantástico realmente. E vocês, enquanto assistem, compartilhem o website do Big Festival com todos os seus amigos, familiares. bigfestival.com.br. Estou contando com vocês. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.